Confiança precisa fazer para garantir a vaga na Série C? Vamos descobrir juntos? Faltam 2 rodadas para o final da Série C. Então, nesses 2 jogos, quais são as combinações de resultados? O que o Dragão precisa fazer para garantir a sua classificação e disputar o mata-mata do acesso contra algum time do grupo B? Então vamos lá, a gente dividiu esse vídeo em alguns cenários, já que a gente pode ganhar vencendo as 2 partidas, fazendo 6 pontos, até perdendo as 2 partidas. Existem possibilidades para tudo e talvez eu nem consiga cobrir todas as possibilidades. Mas vamos pegar aqui um cenário mais geral, ok? Mas antes de ir para esses cenários, se inscreve nesse canal para acompanhar toda a cobertura do Confiança na Série C e nos campeonatos que virão para o ano que vem. Campeonato Sergipano, Série B, talvez, Série C, enfim. Então dá like nesse vídeo e principalmente compartilha. Aquele azulina, torcedor nordestino que gosta de acompanhar futebol pelo YouTube, não conhece o nosso canal, mostra para ele, quem sabe ele gosta e passa a nos acompanhar, ok? Estou contando com você e vamos nessa. Primeiro cenário, se o Confiança marca mais 6 pontos, vai a 31 pontos. Nesse caso, nós venceremos o 13 no próximo domingo e o Ferroviário no sábado posterior. Nesse caso, como a gente está em terceiro lugar, isolado, não existe risco nenhum de a gente, ganhando os 2 jogos, sair do G4. É só ganhar e garantir a classificação. A classificação ela pode ser que venha em terceiro, mas pode ser em segundo, enfim. Essa pode ser até em quarto, talvez. Não, em quarto não. Mas enfim, essa posição entre se terceiro ou segundo vai depender do desempenho do Náutico, ok? 4 pontos, caso a gente empate uma partida e vença outra, ou vença uma partida e empate a outra. Bem, nesse caso a gente vai ter 2 cenários. Primeiro cenário, a maioria dos cenários que eu vou descrever agora, ele passa por um tropeço do Belo, agora sábado contra o Náutico. Então, se o Belo tropeçar, ele chega apenas a 28 pontos. Se a gente marca mais 4, chegamos a 29. O Santa, mesmo que vença as 2 partidas, só chegaria a 28. Então o Santa, fazendo 4 pontos, a gente já elimina o Santa. Para fazer 4 pontos, o Ferroviário ele não nos vence. Então ele só chegaria a 27 pontos. Então, fazendo 4 pontos, é um cenário praticamente garantido da gente se classificar. Então, nesse cenário que eu descrevi, o G4 ficaria Sampaio, Náutico, Confiança e Imperatriz. Outro cenário é um cenário um pouco mais fácil. O cenário seria: o Imperatriz não vence o Ferroviário, então ele não vence mais nenhuma partida, então ele vai chegar no máximo a 26 pontos. O Ferroviário pode chegar ao máximo 27 pontos, a gente vai estar com 29. Nesse caso, já que o Ferroviário pode ganhar do Imperatriz e no caso o Ferroviário não nos vencendo, ele chegaria no máximo a 27 pontos. Esse é o cenário mais embolado, que esse cenário ficaria com G4 entre Sampaio, Náutico, Confiança garantidos, Belo, Santa ou Ferroviário. Certo? Então, basta que o Imperatriz ele não vença nenhuma de suas partidas para que esse cenário de 4 pontos somados pelo Confiança ele fique mais factível e embole um pouquinho mais as contas aí para o 4º colocado, podendo ficar entre 3 times: Belo, Santa Cruz e Ferroviário. E se o Confiança somar 3 pontos apenas, ou seja, vencer uma das partidas contra 13 ou contra o Ferroviário? Nesse caso, a gente tem alguns cenários diferentes. Primeiro, como eu falei, tudo passa pelo tropeço do Belo. O Belo tem que tropeçar. Tropeçando contra o Náutico, ele chega no máximo a 28 pontos, que seriam os mesmos 28 que a gente chegaria com uma vitória. Mas como o Belo tem uma vitória a menos, a gente se garante no critério de desempate. O Santa Cruz só pode chegar, mesmo que vença as 2 próximas partidas, a 28. Mas nós temos vantagem em vitórias no critério de desempate. Então o Santa Cruz seria eliminado com uma vitória apenas da nossa parte. Nesse caso, aí tem o Ferroviário e Imperatriz, que seriam os 2 que ameaçariam a nossa vaga. Mas como eles têm um confronto direto, eles acabam se matando. Caso o Imperatriz vença, ele nos ultrapassa, mas segura o Ferroviário. Caso o Ferroviário vença a partida, ele impede do Imperatriz chegar a 28 pontos e
também ajuda a gente a se manter. A questão de a gente empatar com o Imperatriz é que pode ser que nos critérios de desempate a gente perca ali a vantagem, já que nós temos a mesma quantidade de vitórias, mas o Imperatriz tem um saldo melhor que o nosso. Outro cenário, 2 pontos, Confiança empata as 2 próximas partidas. Então, nesse cenário, a gente vai precisar de 2 tropeços do Belo. Ou seja, o Belo não pode mais vencer nessa partida, nesse campeonato, ele pode empatar os 2. Aí ele chegaria a 26, como a gente com 2 empates vai a 27 e o Belo não nos alcança. O Santa Cruz, a gente tem que esperar que ele tropece pelo menos uma vez. Se ele tropeça uma vez sequer, um empate que seja, ele chega no máximo a 26 pontos, já que o Santa Cruz tem 22. O Imperatriz, nesse caso, mataria o Ferroviário com uma vitória ou um empate. Uma vitória do Imperatriz ou um empate, nesse cenário de apenas 2 pontos somados, a gente teria um G4 com Sampaio, Náutico, Imperatriz e Confiança. Porém, o Ferroviário vai vencendo o Imperatriz, a gente precisa torcer para um novo tropeço do Imperatriz. Ou seja, se o Ferroviário vence o Imperatriz nessa rodada e a gente faz somar só 2 pontos, a gente tem que torcer que o Sampaio vença o empate com o Imperatriz. Aí nesse caso, o Imperatriz chega no máximo a 25 pontos e o Ferroviário ganha essa vaga. O G4 ficaria Sampaio, Náutico, Confiança e Ferroviário. 1 ponto. Confiança consegue se classificar somando apenas 1 ponto. E agora as contas começam a ficar mais complicadas e os cenários mais embolados. Vamos lá. Belo precisa tropeçar 2 vezes, chegaria no máximo a 26 pontos. Santa Cruz tropeça 1 vez, também chega no máximo a 26 pontos. Como nós vencemos os 2 times nos critérios de desempate, a gente já garantiria aí que esses 2 estariam fora. Caso a gente marque esse 1 ponto contra o Ferroviário não pode vencer o Imperatriz. Então, o Ferroviário tem que empatar ou perder para o Imperatriz e empatar com a gente na última rodada. Então, esse ponto que a gente conquistou tornaria o G4, Sampaio, Náutico, Imperatriz e Confiança. Caso esse ponto que a gente faça seja contra o 13, o Imperatriz precisa vencer o Ferroviário e a gente tem que torcer para ter um saldo de gols maior que o Ferrão, já que a gente perderia para o Ferroviário. Nesse caso, a gente não pode perder feio para o Ferroviário e torcer que o Imperatriz goleie o Ferroviário. Esse é um cenário muito difícil de acontecer. Mas caso ele aconteça, o G4 ficaria Sampaio, Náutico, Imperatriz e Confiança. E o cenário mais difícil, 0 ponto. Confiança perde as 2 próximas partidas. Então o que a gente precisa acontecer para que a gente se classifique ainda assim com os 25 pontos? Vamos lá. O Belo ele precisa perder um jogo e empatar o outro. Ele não pode mais vencer. Aí ele já chega no máximo a 25 pontos. E aí nos critérios de empate nós o vencemos. Mesma coisa para o Santa. Precisa perder pelo menos uma partida para que ele vai chegar no máximo a 25 pontos e nós vencemos nos critérios de desempate. Nesse caso, como se a gente perde os 2 jogos, significa que o Ferroviário somou 3 pontos. Então o Ferroviário chega a 26 e está classificado. E aí a gente tem que torcer para que o Ferroviário vença o Imperatriz e que o Sampaio vença o Imperatriz. Então se o Imperatriz não ganha de ninguém, se Belo e Santa tropeçam pelo menos uma vez, e a gente consegue se classificar e o G4 ficaria Sampaio, Náutico, Ferroviário e Confiança. Então, como para você ver, os cenários que podem estar aí descritos. Caso ficou alguma dúvida, pode perguntar. Eu sei que é meio confuso, uma de combinação de resultado. Eu espero sinceramente que o Confiança não faça a gente passar por esse sofrimento. Vença as 2, ou pelo menos vença uma, empate outra, que já é um cenário bem factível da gente conseguir a classificação, chegando a 29 pontos, e que a gente possa aí rumar tranquilamente para disputar esse mata-mata, que aí vai ser outro campeonato. A gente já passou por isso recentemente 2 vezes. A gente viu que nos 2 casos a gente perdeu por detalhes. Inclusive a gente ficou muito mais perto do acesso para um time de camisa mais pesada, que era o Londrina, em relação ao São Bento. Então o que importa nesse momento é fazer as contas e principalmente jogar bola para se classificar. É isso, galera. Qual o cenário mais provável que você acha? 2 vitórias?
Uma vitória, um empate, 2 empates, nenhum ponto? Deixa aí nos comentários. E se chegou até aqui, se inscreve, dá like nesse vídeo, divulga esse vídeo para mais azulinos e azulinas. Muito obrigado por tudo, saudações proletárias e fui!